Amém? Então, quero que os irmãos abram comigo suas Bíblias em Lucas. Lucas, nós vamos ler aí o capítulo 10. E aí nós vamos ler aqui a partir do versículo 38 até o 42. É uma história bastante conhecida por todos, que é a história de Marta e Maria. Mas vocês não imaginam, irmãos, como que Deus falou comigo nessa pequenina história. Todos acharam? Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço, e então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Então nosso Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você encontra tão preocupado com todos esses serviços caseiros, mas há apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Amém? Senhor Deus e Pai, a Ti rendo graças agora nessa noite. Eu conecto o meu espírito ao Teu espírito, Pai. E eu tenho a plena convicção e certeza que não há nada abaixo desse céu que vai me impedir, Senhor, de cumprir o propósito que o Senhor colocou sobre a minha vida. Pai, usa da minha vida nessa noite, que seja o Senhor através da minha vida, que todo o meu eu caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. E que eu possa trazer apenas aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai, aqui nesse momento, nessa noite, assim como o Senhor tratou comigo. Em nome de Jesus, amém. Pois então, meus irmãos, o tema da nossa mensagem dessa noite é: estejam no melhor lugar. Amém? Pois aqui nessa história que nós acabamos de ler, né, de Marta e Maria, o que nós conseguimos entender é que Jesus, naquele momento, ele queria nos ensinar que o melhor lugar naquele momento ali era estar perto ali para adquirir conhecimento. Estar perto dele para adquirir conhecimento. Porque o conhecimento é o que nos faz crescer, é o que nos faz caminhar mais para frente, é o que nos faz realmente cumprir o verdadeiro propósito de Deus nessa terra. Não é verdade? Então, por isso que eu digo para vocês, busquem cada vez mais ter experiência com pessoas que tenham resultados melhores com os seus, falando de vida com Deus. Porque quando nós estamos perto de pessoas ou em ambientes que têm conhecimentos da palavra de Deus, que têm intimidade, que têm realmente vivência com Deus, você se torna como? Porque não é verdade que a gente aprende aí que em ambientes que nós estamos inseridos, quanto mais nós estamos, mais nós aprendemos sobre aquele ambiente. A mesma coisa é sobre a palavra de Deus. Não é diferente. Então, a dica que eu dou para vocês é essa: busquem sempre estar próximo de pessoas e ambientes que vão te aproximar cada vez mais do Pai, que vão te levar para perto do seu propósito, que é cumprir a missão que o Senhor colocou sobre a sua vida nessa terra. Até mesmo porque quando nós temos o entendimento e temos o conhecimento a respeito da palavra de Deus, nós conseguimos equilibrar todas as coisas nas nossas vidas. Que era exatamente o que Marta não tinha. Ela não sabia equilibrar ali as questões. Ela só tinha olhos para uma coisa: fazer os trabalhos braçais ali, e não queria ficar perto do Senhor, que era o mais importante para adquirir conhecimento naquele momento. Então, guardem isso no coração de vocês, que é o que eu tenho guardado no meu coração e tem feito muita diferença na minha vida nesses últimos tempos, de 1 ano para cá.
que o que vai te levar para o próximo nível com o Senhor é buscar cada vez mais profundamente a intimidade com Ele no íntimo, de verdade. Quando eu falo de intimidade, é quando você está ali sozinho, na onde ninguém está vendo você. É esse o momento onde o Senhor mais fala, mais ensina você. Porque é o que eu tenho vivido nesses últimos tempos. Eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Sabe? De realmente absorver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e tem ensinado para mim. E aí o mais gratificante ainda é de eu conseguir passar isso para outras pessoas e ver outras pessoas multiplicando esses ensinamentos. Esse é o nosso propósito como cristãos aqui nessa terra. E aí eu quero te deixar uma pergunta para refletir nesse começo aqui da noite. Quais são os ambientes que você tem frequentado? Quais são os relacionamentos que você tem tido? Melhor ainda, esses ambientes e pessoas, o que elas têm trazido de retorno para a sua vida, se falando de vida com Deus? Quando o Espírito Santo me bateu no meu coração com essa pergunta, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Mas para a honra e glória, Ele é misericordioso, Ele sempre nos dá uma chance, mais uma chance e mais uma chance. Ele sempre está ali com os braços abertos para querer nos ensinar, para nos dar a oportunidade de crescer cada vez mais na palavra dEle. Amém? E sabe de uma coisa, irmãos? Muito interessante. É uma historinha tão pequena, mas para você ver assim que, nossa, como eu estou maravilhado com as coisas que o Espírito Santo e o Senhor têm feito na minha vida, que é uma historinha tão pequenininha, mas eu consigo enxergar 3 estágios dentro dessa pequena história, que inclusive eu já me vi em 2 delas. O primeiro estágio é qual? Eu já fui como Marta. Eu vivia correndo para lá e para cá, numa correria lascada, tinha tempo para nada, sabe? Não dava atenção para a família, não dava atenção para os amigos, era uma coisa de louco. E sabe o que é mais interessante? Eu fazia essas coisas e os meus resultados nunca mudavam, continuavam sempre os mesmos. Eu não sentia a presença de Deus verdadeiramente, podia sentir ali um arrepiozinho, mas não é isso que Deus tem para você e para mim. Ele quer algo mais intenso, algo pleno. E hoje eu posso falar para vocês que eu vivo isso. E sabe o que é mais interessante ainda? Que Deus me ensinou neste momento, e é o que eu quero ensinar para vocês também nesta noite, e fez a total diferença na minha vida, é que, imaginem vocês como essa garrafa d'água. A garrafa d'água representa cada um de vocês, eu e vocês. E o líquido que está dentro dessa garrafa, essa água, representa a energia que o Senhor dá para você. Aliás, uma coisa tão interessante que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que eu acho que muitos de nós deixam passar batido. Vocês já perceberam que o Senhor, Ele te dá energia o suficiente para viver um dia de cada vez? Só que sabe o que a gente faz com essa energia? Infelizmente, enquanto Deus nos dá essa energia para viver o propósito, para cumprir o propósito que Ele colocou sobre as nossas vidas nessa terra, sabe o que a gente faz? A gente faz exatamente isso aqui, ó. A gente gasta um pouquinho aqui, muitas das vezes com uma discussão com o seu cônjuge, aí você gasta mais um pouquinho, com uma discussão com o seu filho, que muitas das vezes você poderia usar esse momento, não para discutir com ele, mas ensinar algo na palavra de Deus, algo que eu não fazia, e que eu estou aprendendo e tem sido maravilhoso na minha vida. Aí você vai e pega guerra, sei que não é sua, guerras do seu vizinho, guerra dos seus parentes, guerra que não é sua, e aí você desperdiça mais um pouquinho de energia. E aí você vai e fica preocupado com coisas que só vão te atrapalhar. E aí, às vezes, quando chega, talvez na metade do dia, ou até mesmo no final do dia, você está assim, vazio e esgotado.
Eu não sei vocês, mas eu já me senti muito assim, sabe? De você chegar no final de um dia e falar, poxa vida, meu dia não rendeu nada, não fiz nada de produtivo. É exatamente isso. Aí você me pergunta, mas Júnior, o que você está querendo me ensinar aí com essa reflexão? Eu quero dizer que Satanás, ele está ao seu derredor o tempo todo, não está? E o papel dele é o quê? Criar distrações na sua vida, que vai te prender, que vai roubar a energia que Deus tem colocado sobre a sua vida para cumprir o propósito dele. E esse é o principal papel dele. E quando ele faz isso, ele cria essas distrações na sua vida, o que acontece? Você deixa de viver o melhor de Deus para você. Aquilo que o Senhor preparou para você, você deixa de viver, porque você deixa passar batido. E foi exatamente isso que Marta estava fazendo. Enquanto ela tinha ali o nosso Senhor pertinho dela, ela podia ouvir Ele, ouvir a voz. E ela ficou distraída com coisas que não tinham tanta necessidade, que não tinham tanto valor. Certo? O segundo estágio, que é o que eu me encontro hoje, que eu me vejo hoje, que é o estágio onde Maria está. Maria estava onde? Aos pés de Jesus, aprendendo cada vez mais, absorvendo o conhecimento rico que Jesus tinha para dar, né? E hoje eu me vejo assim. Por que eu falo para você? Hoje eu me vejo cada vez mais querendo aprender da palavra. Hoje eu vejo que eu não sabia nada. Eu achava que eu sabia, não sabia nem metade, nem um terço do que o Senhor realmente queria me ensinar, sabe? E o incrível de tudo é que hoje eu tenho vivido um estado de profunda contemplação da palavra. Sabe o que é contemplação? De você realmente ler, contemplar aquilo, falar assim, meu Deus, como que isso aqui estava aqui e eu não percebi? Sabe? E melhor ainda, de você apreciar a presença do Senhor, que é o mais importante de tudo. Sabe, irmãos, nesses últimos tempos, desde o dia 1º de janeiro, eu comecei a levantar às 4h30 da manhã, eu decidi e comecei a levantar. E ali eu faço meu devocional, faço alguns exercícios físicos, é o melhor momento da minha vida. Quando eu vou trabalhar, eu já vou trabalhar revigorado. Porque quando eu levanto ali, eu estou com o propósito de ler Provérbios todos os dias, um capítulo por dia. 30 dias do mês, um capítulo por dia. Você não sabe a diferença que faz na vida da gente. Fala muito sobre preguiça, fala muito sobre trabalho, de trabalhar de verdade para o reino. Isso tem feito a maior diferença na minha vida. E Maria, ela pegou essa questão ali, quando Jesus estava ali naquela casa. E o terceiro estágio, que é onde eu estou focado, que é o meu objetivo principal, que é o quê? Me tornar um incrível e excelente imitador de Jesus Cristo. Porque é isso que o Senhor tem para nós. E é esse o maior desejo do meu coração hoje. Antes o meu desejo estava pautado em coisas desse mundo. Não que a gente não tem que querer. Porque sim, quando a gente vive nessa terra, a gente merece sim, a palavra fala, né? Mas hoje eu vejo que o meu coração está mais pautado em ser um excelente imitador de Cristo. De ser um multiplicador dos ensinamentos incríveis de Jesus Cristo nessa terra. Inclusive Paulo fala isso em 1 Coríntios 11:1. Ele fala que nós devemos ser imitadores dele porque ele é imitador de Cristo. Então é isso que nós temos que fazer, irmãos. E é o que eu tenho buscado em primeiro lugar, acima de todas as coisas na minha vida. Então fala para quem está do seu lado aí, irmão, o seu principal objetivo é se tornar um excelente imitador de Cristo. Amém? Pois então, meus irmãos, mediante todas essas coisas que eu já falei até esse momento aqui nessa noite, o Espírito Santo também me trouxe algo incrível ao meu coração, que quando eu percebi isso daí, fez assim um enorme sentido de muitas coisas na minha vida que eu lutava para compreender e eu ficava naquela luta com Deus. E quais são elas? Deus, Jesus e Espírito Santo, embora eles sejam um, ao mesmo tempo três, cada um ele tem o seu papel fundamental na sua e na minha vida. Então vamos lá, Deus,
Eu hoje enxergo Ele como um grande investidor nas nossas vidas. Mas fala assim, nossa, Júnior, mas investidor é uma palavra pesada? Não. Sabe por que eu vejo Deus como investidor nas nossas vidas, na minha, na sua vida? Porque é Ele que provém todos os recursos, todos os dias, para você passar e viver um dia de cada vez aqui nessa terra, suportando todas as adversidades que vêm sobre as nossas vidas, principalmente para nós que seguimos o nosso Senhor Jesus. É ou não é verdade? Então, é exatamente nessa parte que eu faço a relação com a questão do Senhor, Ele nos encher com a energia dEle, todos os dias. Jesus é um dos maiores mentores que eu já conheci e conheço nessa terra. Por quê? Porque Jesus é aquele que vai, te ensina, Ele pega você pela mão, te mostra o que tem que fazer, como tem que fazer, para você alcançar o objetivo que o Deus Pai colocou nas nossas vidas. Então, Ele vai te mostrar o caminho. Então, mentor é isso. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar é que Ele queria que nós tivéssemos a mente dEle. Porque se nós tivéssemos a mente dEle, tudo seria mais fácil. Sim ou não? É ou não é verdade? Então, e quando nós fazemos pelo menos um pouquinho do que Jesus ensina, nossas vidas, elas expandem de uma tal maneira que assim, é incrível de se viver. E o terceiro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que convence que é possível fazer tudo aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. É ou não é verdade? Inclusive, para comprovar isso, o Espírito Santo me levou até Mateus 25. Depois vocês leem na sua casa com mais calma, porque a gente não tem tempo para isso agora, o tempo é curto. Mas lá em Mateus 25, Jesus fala da parábola dos talentos. Mas daí você fala assim, mas o que tem a ver a parábola do talento com a nossa história de hoje à noite? Espero que vocês vão entender o porquê. Na parábola dos talentos, o que acontece lá? É a história de um senhor que entrega talentos aos seus subordinados, a qual, quando ele volta, ele espera pelo menos que esses talentos sejam multiplicados, certo? É aqui que eu mostro para vocês que o Senhor é um grande investidor na nossa vida. Por que Ele é um grande investidor na nossa vida? Porque Ele entrega coisas nas nossas mãos, uma porção para cada um de nós diferente. E o mínimo que Ele espera de nós é que nós multipliquemos esses talentos. Amém? E aí, eu fui um pouquinho mais além ainda, e aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Lá em Mateus 13, 10, Jesus ele é indagado pelos discípulos quando fala assim, Senhor, mas por que o Senhor nos ensina através de parábolas difíceis? E aí Jesus responde para os seus discípulos assim, exatamente porque a nós, a vocês, foi dado o conhecimento dos céus, e aos outros não. De onde que Jesus tirou isso? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. De onde Jesus veio antes de passar por essa terra? Ele veio dos céus, certo? Imagina o que esse homem não viu lá em cima de coisa boa. Então está aí a explicação para tudo que o Senhor Jesus nos ensina. Aí você fala, onde você quer chegar com tudo isso? Maria, ela enxergou tudo isso em Jesus. Ela falou, eu quero estar perto desse cara. Porque é Ele que vai me fazer crescer. Vai ser Ele que vai me ensinar como carregar essa palavra incrível de ajudar pessoas nessa terra. Por isso Maria estava ali aos pés de Jesus. Então é muito incrível isso. E aí, irmãos, eu sei que já chegou ao meu conhecimento algumas vezes de um comentário ou outro falando assim, nossa, você já viu como que o Juninho evoluiu em algumas coisas, principalmente na vida dele e tudo mais? Quando eu escutei isso, confesso que eu fiquei muito feliz. Mas não para inflar o meu ego. Não para inflar o meu ego. Porque depois que eu entendi a minha identidade, isso para mim não interessa mais. Mas eu fico feliz por quê? Porque eu vejo que eu tenho começado a frutificar aquilo que eu tenho aprendido com Jesus. Então, do mesmo jeito que Maria tinha feito de estar aos pés de Jesus, é o que eu tenho buscado fazer. E por conta disso, eu tenho multiplicado na vida de muitas pessoas também, direta e indiretamente. E é isso que me faz ficar feliz e me sentir com a missão cumprida naquele dia, muitas das vezes.
certo? E aí, você coloca para mim lá rapidinho, por favor? Aí eu queria contar uma pequena história para vocês, que vai fazer a versão a tudo isso daqui, vocês vão entender muito bem também. E a historinha, ela é a seguinte, ela funciona bem assim. Um certo pensador, num tempo, ele resolveu fazer um estudo. E ele pegou um pequeno ratinho e colocou no topo de um pote cheio de grãos de alimento. E ali aquele ratinho, quando viu aquele montante de comida, o que aconteceu? Ele ficou tão maravilhado que ele esqueceu de cumprir os outros propósitos dele, que era buscar mais alimentos, né? E aí o que ele fez? Ali ele ficou até ele consumir todo aquele alimento. E quando ele consumiu todo aquele alimento, que ele foi perceber, ele se viu preso no pote, no finalzinho do pote, sem ter como escapar. E aí, eu quero trazer 3 incríveis lições nessa história, que tem a ver com a nossa história de hoje. Primeira, prazeres de curto prazo podem levar a armadilhas de longa duração. Era exatamente assim que Marta estava. Marta estava tão aprisionada pelas armadilhas que Satanás lançou, que aos olhos no momento parecia ser bonito, que a hora que ela percebeu, ela estava presa. E ela não conseguia, ela até poderia querer estar próximo de Jesus, mas ela não conseguia, porque ela estava com o coração tomado por tudo aquilo de ruim que Satanás tinha mostrado para ela. Nada é fácil nessa vida. Muitas das vezes Satanás vai mostrar para você que é fácil. Se for fácil, desconfie, porque tudo que é fácil está aí para te tirar do seu propósito com Deus. Então, provavelmente não vai valer a pena. Então, saia fora dessa. Essa é a segunda lição. E a terceira e importante: as medidas certas devem ser tomadas no momento certo, porque caso contrário, você pode perder tudo que você tem, inclusive a sua liberdade. Ou seja, eu consigo enxergar Marta desse jeito. Ela aprisionada ali, no seu mundinho, porque ela não tomou a decisão certa na hora, que era o quê? Aproveitar que Jesus estava ali e sentar junto com a irmã dela e absorver todo aquele conhecimento maravilhoso e rico que o Senhor tinha ali naquele momento. Amém? Pode ir para o segundo. E aí, um grande pastor e autor do livro A Vida Profundamente Formada, que é onde eu usei de base para essa mensagem, ele diz bem assim: a vida contemplativa diz respeito a diminuir o ritmo para criar oportunidade para Deus nos transformar por sua graça. Amém? Foi aí também que Maria entendeu isso daí. É isso que eu consigo enxergar na vida de Maria. Ela entendeu que quanto mais ela estivesse perto de Jesus, mais Jesus ia lançar conhecimento sobre a vida dela. E através desses conhecimentos que Jesus lançava sobre a vida dela, eu tenho certeza, a Bíblia não relata assim ao pé da letra, mas eu tenho certeza que a vida dessa mulher foi transformada pelo tempo que ela ficou ali aos pés de Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. Porque se nós que não vimos Ele, que nós apenas sentimos a presença, já ficamos maravilhados, imagina aquela mulher sentada ouvindo Ele falar, ensinando aqueles ensinamentos incríveis. É ou não é verdade? Então que fique essa pequena reflexão para a vida de vocês. Obrigado, viu? E aí nessa noite eu queria trazer para vocês 3 também receitinhas de bolo bem rápida, que tem 3 ingredientes que vai te fazer chegar mais perto de Deus. A primeira é: tenha um tempo de oração silenciosa com Deus. Mateus 6,6, que diz exatamente assim: entre no seu quarto e busque o Senhor no seu secreto. Isso é uma oração silenciosa. E a oração silenciosa, ela te traz grandes benefícios. Muitas das vezes o que nós temos que entender é que nós temos que estar na solitude. É solitude mesmo, não é solidão. Existe diferença entre essas duas palavras. Solitude significa você ter foco, você silenciar outras vozes para você ouvir a voz de Deus verdadeiramente. Já a solidão não.
a solidão, ela significa o quê? Isolamento, distanciamento de relacionamento, tristeza, vazio espiritual. Então, o que nós temos que entender nessa noite é que para nos tornarmos excelentes imitadores de Cristo e estar em um nível elevado, é estar próximo de Deus. E por isso tem outro pequeno exemplo que é o do copo cheio e copo vazio. Que é exatamente isso que Marta e Maria viveram. Porque assim, quando você está com o seu copo cheio, você alimenta o seu espiritual e você fica bem e você ainda consegue ensinar outras pessoas. E aí o que acontece quando o seu copo está cheio? Quando o Espírito Santo te manda mais, acontece isso daqui, ó, você transborda. E o que está acontecendo quando transborda? Tudo que está ao redor de você vai ser abençoado também. Então é isso que Maria estava buscando. Ela queria cada vez mais se encher dos conhecimentos de Jesus, para que ela pudesse transbordar cada vez mais na vida de pessoas. Porque, caso contrário, quando o nosso copo está vazio, você não mata nem a sua sede e muito menos a sede dos outros. E hoje em dia, se você andar um pouquinho perto da sua casa, você vai ver o tanto de pessoas que estão morrendo de sede pela presença, pela palavra do Senhor. Amém? Segundo, aprenda o princípio do descanso. Êxodo 28, do 8 ao 10. Até o nosso Deus descansou quando estava fazendo o mundo. Não é verdade? Então aprenda uma coisa, meus irmãos. Quem descansa é quem trabalha. Por isso eu aprendi que nós plantamos com o nosso trabalho e regamos com o nosso descanso. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente não vive o extraordinário de Deus nas nossas vidas porque a gente não tem o nosso tempo de descanso. Por isso nós não conseguimos enxergar, muitas das vezes, as possibilidades de crescer. E quando nós não descansamos também, nós deixamos de ter intimidade com Deus, de estarmos próximos do Senhor Jesus. Agora, quando nós descansamos, nós conseguimos estar revigorados, porque o Senhor vem todos os dias e te restaura, não restaura? E aí, quando você está descansado, você vai conseguir ser mais produtivo em todas as áreas da sua vida. Sim ou não? Pois então, fale para o seu amigo do seu lado aí também. Descansa um pouquinho. Desacelera. Desacelera. Porque o Senhor quer te usar. Amém? Terceiro ingrediente dessa receitinha de bolo. Dedique-se na leitura cuidadosa da palavra. Amém? É aqui que está o grande X da questão. Lá em Salmos 1, 2, fala o quê? Que nós temos que meditar na palavra. Certo? Então, quando nós meditamos na palavra, é através dela que nós vamos conseguir encontrar de fato e manter o equilíbrio nas nossas vidas. Porque a palavra ela foi deixada nessa terra para quê? Como bússola, como parâmetro para nós nos achegarmos até Deus, sem nos desviar do caminho. Então é isso que significa a Bíblia para a gente. E quando nós temos aí um conhecimento da Bíblia, quando nós começamos de fato, a meditar, a ruminar nela, você começa a abrir o seu coração. E quando você abre o seu coração e a palavra de Deus entra, aí ela vai causar aquela reviravolta. E aí os seus olhos vão se abrir. E quando os seus olhos se abrem, o que acontece? Você vai começar a ter estratégias para muitas das vezes proteger a sua família, ensinar seus filhos a andar no caminho correto, ensinar o que é certo, ensinar a palavra de Deus. Então é exatamente isso que nós temos que fazer. Eu sei que hoje em dia, nesse mundo, nós somos pressionados a ser mais produtivos cada vez mais, e não tem nada de errado nisso. Porém, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que o nosso Senhor Deus,
Ele tem nos chamado cada vez mais para estarmos presentes com Ele, para estarmos na sua presença. Então não desperdicem isso. Os dias estão próximos e nós não temos mais tempo para perder com isso. Então nós temos que estar cada vez mais perto do Senhor. Amém? Aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas como que eu faço, né, para encontrar o melhor caminho, né, de tudo que foi ensinado nessa noite? Primeira coisa, foque no seu relacionamento com Deus. Desfrute da presença dEle. O silêncio, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele é desafiador. Sim ou não? Mas é no silêncio que o Senhor, muitas das vezes, fala com a gente de verdade. É ali que os puxão de orelha acontece. É ali que os maiores ensinamentos acontecem. Você acha que deve ter sido fácil para Maria? Simplesmente ficar sentada ali ouvindo o Senhor? Eu tenho certeza que essa mulher queria perguntar as coisas para Jesus, queria falar as coisas para Jesus. Mas não. Ela teve ali um momento de silêncio, onde ela só ouvia a voz do Senhor. Eu tenho certeza que essa mulher foi ministrada de uma maneira incrível na vida dela. E ali ela conseguiu, só de pensar assim, de estar na presença do Senhor, você pode ter certeza que já foi uma transformação incrível para a vida dela, na jornada de caminhada dela. Amém? Segundo, normalize o seu tédio, pois esse sentimento, muitas das vezes, nos faz desistir de muitas coisas. É ou não é verdade? Eu falo porque já foi comigo assim. Às vezes a gente está tão buscando a presença, às vezes o Senhor não fala como a gente queria que falasse com a gente. É ou não é verdade? E aí muitas vezes a gente cai naquele tédio. Fala, meu Deus, será que meu Deus abandonou a gente? Me abandonou? Não. E aí, inclusive, eu estava assistindo uma pequena reportagem, onde um repórter estava entrevistando a Madre Teresa de Calcutá, e ele falou exatamente sobre isso para ela. Ele falou assim, mas como que é esse negócio de relacionamento com Deus, de ouvir a voz dele? Como que é isso aí? Ele falou assim, eu simplesmente sei que ele está ali, eu sei que ele me ouve. Então é isso que nós temos que ter no nosso coração, nós temos que silenciar as outras vozes que estão ao nosso redor, nos incentivando cada vez mais a nos afastar do Senhor. Então, tenham isso em mente, você tem que cada vez mais silenciar, normalizar o tédio, para você viver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? E terceiro e último, que é, reformule suas distrações. Nesse aqui foi legal, porque quando eu estava preparando essa mensagem, e o Espírito Santo me trouxe ao coração Jesus quando foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, sabe? E ali, muitas das vezes, Satanás tentou lançar coisas na vida de Jesus, tentou lançar distrações na vida de Jesus, só que Jesus não caiu nisso, porque ele sabia realmente quem o Senhor era com ele. E aí, quando nós, muitas das vezes, caímos nas distrações, de não reformular as distrações que Satanás lança nas nossas vidas, às vezes a gente deixa de viver a oportunidade de absorver alguma coisa que o Senhor quer nos ensinar naquele momento. E essa questão da distração era exatamente o que Marta vivia. Ela estava muito distraída, enquanto a irmã estava ali aos pés do Senhor, e cada vez mais aprendendo e aprendendo e aprendendo da palavra. Amém? E o que eu quero, já chegando aqui, me encaminhando para a conclusão, eu queria deixar para vocês João 15:5, que é onde Jesus fala, né, que aquele que permanece com Ele, fica próximo a Ele, a sua caminhada, com certeza, vai ser uma caminhada de muito crescimento espiritual. Crescimento espiritual, de você conseguir enxergar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, muitas das vezes. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é que quando nós estamos perto do Senhor, estamos perto da presença dEle, nós conseguimos silenciar outras vozes. E aí nós vamos conseguir ter um crescimento exponencial, gigantesco, de uma forma que a gente nem imaginava ter.
porque eu falo por causa do que eu tenho vivido na minha vida nesses tempos. Eu nem imaginava viver tudo que eu estou vivendo hoje, sabe? E tem sido uma experiência incrível. Então, meus irmãos, aí está o meu segredo, que eu falei para vocês no começo. A partir do momento que eu comecei a entrar em ambientes de pessoas que estão em intimidades profundas com Deus, que têm contemplado a presença do Senhor, a minha vida tem sido transformada através da vida dessas pessoas, através desses ambientes. Então, entendam isso. Para você obter resultados melhores e obter resultados a qual você espera de vida com Deus, você tem que fazer primeiramente uma única coisa: mudar o seu comportamento. Porque quando você decide mudar o seu comportamento, o Espírito Santo vem e entende que você, na sua fraqueza humana, não é capaz de fazer sozinho. Mas quando você toma a decisão de ter a mudança de comportamento, Ele vem e te ensina como que você deve fazer. Te ensina como criar um estilo de vida cristão. Então, meus irmãos, o que eu queria deixar para vocês nessa noite é que não sejam como Marta, que estava o tempo todo distraída, enquanto ela tinha o próprio Jesus ali, ao vivo perto dela. Mas seja como Maria, que queira sempre estar aos pés do Senhor Jesus, sempre aos pés dele, querendo aprender cada vez mais, porque você só ganha com isso, quando você toma a posição de Maria, de estar aos pés do Senhor, você não perde. Às vezes pode parecer, putz, eu estou perdendo tempo. Não, você não está perdendo, você está ganhando tempo, porque se você cresce, quem está ao seu redor também cresce, e quem está ao redor dessas pessoas também é beneficiado com esses conhecimentos, com esse transbordo. É isso que significa transbordo na vida das pessoas. Amém? Quero passar para o louvor, e assim que o louvor terminar aqui, eu quero orar com vocês nessa noite, para que o Senhor Ele possa cada vez mais aumentar essa vontade no coração de vocês de estarem cada vez mais próximo do Senhor Jesus. Amém?